Olá, meus queridos alunos! Hoje o tema da nossa aula é separação de misturas. A gente já aprendeu anteriormente que as misturas são formadas pela união de duas ou mais substâncias, né? E a gente já aprendeu também que as misturas podem ser homogêneas, quando apresenta uma única fase, ou quando a gente olha para aquela mistura e a gente vê tudo uniforme, e heterogênea, quando apresenta duas ou mais fases, ou quando a mistura não apresenta um aspecto uniforme, né? Como a gente já viu anteriormente, todas os produtos que a gente utiliza no nosso dia a dia, a gente obtém da natureza. A maioria desses produtos estão disponíveis na natureza em forma de misturas, né? E muitas vezes a gente tem que separar essas misturas para obter as substâncias desejadas individuais. Para que a gente utiliza essas substâncias separadas? Para depois poder utilizar nas indústrias farmacêuticas, indústrias de alimentos, indústrias têxteis, né? Dentre outras possibilidades de utilização destes materiais. Então, depende do tipo de mistura, a gente vai ter processos de separação de misturas diferentes. Então, primeiro a gente vai estudar processos de separação de misturas heterogêneas, aquelas misturas em que a gente consegue observar duas ou mais fases. A gente tem vários processos, como a gente pode ver aqui no nosso material. Então, são eles, ó, catação, filtração, decantação, peneiração, sifonação, dissolução fracionada, separação magnética, levigação e centrifugação. Mas como professora que eu vou decidir qual processo aplicar na minha mistura? O processo que eu vou aplicar na minha mistura vai depender do ponto de fusão e ponto de ebulição das substâncias, da densidade, do tipo de material e do estado físico do material, tá ok? Então vamos começar a ver um por um separado. Primeiro lá, catação. Esse método envolve a separação manual de duas ou mais substâncias no estado sólido. Por exemplo, aqui, ó, eu vou separar para vocês duas substâncias no estado sólido. Eu tenho feijões e milhos. Como que eu faço a separação? Catando os feijões e separando-os do milho. Esse é o processo da catação. Eu separo dois materiais no estado sólido através da separação manual dos materiais. Ok? Vamos lá para o segundo. Filtração. Quando preparamos um chá, realizamos a separação de substâncias por meio de um filtro. Então, a filtração, ela vai separar duas substâncias, uma no estado líquido e a outra no estado sólido, através da passagem dessa mistura por um papel filtro, né? Por uma membrana semipermeável. Então, quando a gente faz a passagem desse material pelo filtro, né? Aquela parte sólida fica retida no filtro e a parte líquida desce para o outro recipiente coletor. Decantação. A purificação da água nas estações de tratamento é composta de várias etapas. A água captada nos rios é uma substância, é submetida a um processo químico que reduz a sujeira existente em partículas menores. Essa mistura é colocada em grandes tanques, nos quais permanecem em repouso até que as partículas que são mais densas ou mais pesadas que a água
afundem e fica no fundo do recipiente. Aqui, no caso, a gente pode fazer a decantação, exemplificar o processo de decantação para vocês através da adição aí de alguns grãos de feijão e milho na água. Então, através da densidade, né? Os grãos são mais densos que a água. Através da densidade, eles vão afundar e ficar no fundo e a água permanece acima. Então, a gente tem uma separação dos materiais. Outro, peneiração. Essa técnica se caracteriza pelo uso de uma peneira para separação dos sólidos com tamanhos diferentes, ou no caso de um sólido com um líquido, quando a gente quer separar, por exemplo, esse material que a gente acabou de misturar, através da peneiração, é só colocar aqui o material na peneira e em cima da peneira fica o material sólido e a água, então, passou para o lado de baixo, no outro recipiente. Esse é o processo da peneiração. Sifonação. O processo da sifonação envolve um aparelho ou uma mangueira, que é esta que está representada aqui no desenho, que a gente dá o nome de sifonador, por isso o nome de sifonação. Como que funciona a sifonação? A gente acrescenta, coloca-se a mangueira no recipiente em que você quer retirar a água. Esse recipiente que você quer retirar a água tem que estar um pouco mais elevado do que o outro recipiente que você vai coletar o líquido. Então, a partir do momento que você introduz a mangueira no recipiente que você quer retirar a água, você faz uma pequena sucção na outra extremidade da mangueira, assim a água começará a evacuar do recipiente mais alto para o recipiente mais abaixo. Então, essa é a sifonação. Ainda de separação de misturas heterogêneas, a gente tem a dissolução fracionada. O que é a dissolução fracionada? É o acréscimo de um líquido para que a gente consiga separar as substâncias. Como assim? Vamos imaginar que a gente está num acampamento e a gente tem um pouco de sal conosco. De repente, a gente esbarra nesse potinho de sal e ele cai na areia, se mistura com a areia e a gente precisa do sal, então a gente precisa separar a areia do sal. O que a gente faz? Então, a gente tem lá uma mistura de sal e areia. A gente acrescenta um líquido, no caso aqui a água vai se misturar com o sal e vai se separar da areia. Depois dessa mistura feita, a gente passa toda essa mistura através de um filtro, fazemos uma filtração, a areia vai ficar retida no filtro, a água com o sal passa para o próximo recipiente. Essa mistura de água com sal agora será fervida até que a água se evapore por completo, restando apenas aqui na panela o sal de cozinha, que era a substância que a princípio a gente gostaria de separar, ok? Então, essa é a dissolução fracionada. A gente tem também a separação magnética. A separação magnética, a gente faz a separação de sólidos através de um utensílio, por exemplo, aqui o meu ímã, que atraia, né, os metais. Então, por exemplo, se a gente tiver aqui uma mistura de algum metal, por exemplo, o meu aqui, ó, são anzóis de pesca, muito perigosos por sinal. Se a gente tiver uma mistura de anzóis de pesca com, por exemplo, aqui, os milhos e os feijões, quando eu aproximo o meu ímã, os anzóis de pesca imediatamente são atraídos pelo ímã e são separados da mistura de grãos de feijão e milho. Então, essa é a separação magnética. Nós temos também a
levigação. A levigação é muito utilizada nos garimpos de ouro. Por quê? Porque o ouro, ele sempre vai ficar misturado com a areia e com a terra. E os garimpeiros, para obter o ouro, ele precisa fazer a separação do ouro da terra e da areia também. Como que acontece a levigação? Nessa mistura de ouro, terra e areia é acrescentado água. E numa bacia bem espessa, ele faz movimentos com a água e a água e o ouro vai se depositar no fundo dessa bacia. A terra e a areia, como são mais leves que o ouro, vão flutuar na água e, consequentemente, vão ser levadas pela corrente de água. Então, esse é o processo da levigação. O último processo de separação de misturas heterogêneas que a gente vai estudar é a centrifugação. E a centrifugação é um processo na nossa casa comum, né? Onde que acontece uma centrifugação? Na nossa máquina de lavar roupas, por exemplo. E é exatamente o processo que ocorre aqui nessas máquinas que fazem a separação dos componentes do nosso sangue. O que essa máquina faz e a nossa máquina de lavar roupas faz lá em casa? Elas giram muito rápido e nesse girar rápido ela consegue separar os componentes daquela mistura que está dentro dela. Na nossa máquina de lavar roupas em casa, ela faz a separação da água e da roupa. No caso dessas máquinas que fazem a separação dos componentes do nosso sangue, ele faz a separação das células sanguíneas para fazer um hemograma, por exemplo, um exame de sangue. Todos entendidos? Então vamos lá, recapitulando. Quais são os processos de separação de misturas heterogêneas? Catação, filtração, decantação, peneiração, sifonação, dissolução fracionada, separação magnética, levigação e centrifugação. Agora nós vamos ver, vire a página, processos de separação de misturas homogêneas. A gente tem 3 processos. Lembrando que as misturas homogêneas são aquelas que apresentam uma única fase. Nós temos destilação, evaporação e fusão fracionada. A destilação, ela vai utilizar o ponto de ebulição da mistura que vai ser separada. A gente utiliza todos esses aparelhos para ocorrer a destilação. E geralmente a destilação acontece de uma forma mais técnica nos laboratórios, né, de química, biologia, enfim. Então, como que acontece a destilação? A gente tem um aparelho aqui um recipiente chamado balão de destilação, onde a mistura será depositada. Através do bico de Bunsen, a gente vai aquecer essa mistura até ela entrar em ebulição ou evaporação. O vapor dessa mistura, o vapor gerado dessa mistura, vai se dirigir a este caninho do lado onde tem o condensador. A função do condensador é resfriar essa mistura. Quando o condensador resfria essa mistura, ela se torna líquida de novo e começa a se depositar aqui no frasco coletor do líquido que se separou da mistura original. Então, esse é um processo de destilação. A destilação é um processo muito importante para a humanidade. Através de um tipo de destilação, chamado destilação fracionada, a gente obtém todos os derivados do petróleo, inclusive a gasolina, que é tão importante para o nosso dia a dia, tá? Então, você sabia, vale a pena dar uma lidinha que explica aqui o processo de separação da mistura do petróleo. Vamos prosseguir, então, a evaporação. A evaporação também vai utilizar a temperatura de ebulição, né? A gente pode separar aqui, através da evaporação,
o sal da água do mar, por exemplo. Se a gente pegar um pouco de água do mar, levar para casa e ferver até esgotar a quantidade de água, vai sobrar lá o sal que a gente utiliza no nosso dia a dia. Então, através da evaporação da água, a gente faz a separação do sal e da água lá do mar, ok? E o último processo de separação de misturas é a fusão fracionada. A fusão fracionada vai utilizar a temperatura de fusão ou o ponto de fusão. O ponto de fusão é aquela temperatura em que um sólido vai passar para o estado líquido. Então, a gente vai fornecer energia ou fornecer calor até que um dos componentes da mistura se torne líquido, enquanto o outro ainda fica no estado sólido, ok? Então, são esses os processos de separação de misturas homogêneas: destilação, evaporação e fusão fracionada. Então, por hoje é só. Um beijo a todos. Fiquem com Deus.